Olá, virados desse Brasil, boa noite! Mais um Vira Homem no ar. E nós vamos falar sobre as últimas conquistas jurídicas dentro da comunidade LGBTQIA+. Roda a vinheta, Brasil! Vira, 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 homem, vira, 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 lobisomem, vira, 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 homem, vira, vira. Hoje, 15 de julho, Dia do Homem. Antes de começar a nossa live, eu queria dedicar ela hoje para todos os homens. Para você que é homem, que nasceu homem, que se diz homem, que nasceu mulher e virou homem, homens trans, todo tipo de homem. Se você se reconhece como homem, você é homem. Então, não duvide disso. E que os homens, a partir de hoje, não só a partir de hoje, mas que esse Dia do Homem seja algo para a gente refletir e para a gente ter novos homens depois de todas as reflexões que a gente vai fazer. Então, homem, pense mais, seja mais empático e saiba que você já é um privilegiado só por você ser homem. Só por ter um pinto no meio das pernas, você já é muito privilegiado. Então é isso, Dia do Homem. Feliz Dia do Homem e vamos virar homem nesse Brasilzão. Gente, queria falar que hoje a nossa live é muito especial, porque ela é com o querido Jonas Freitas. Antes de eu chamar o Jonas, eu vou falar um pouquinho sobre ele. Então, o Jonas é advogado criminalista, pós-graduado e especialista em Direito Penal e Direito Processual Penal pela Academia Brasileira de Direito Penal, a ABDconst. Ele é voluntário no setor jurídico do Grupo Dignidade e da Aliança Nacional LGBTQIA+. Então, com vocês, Jonas Freitas. Olá. Primeiro eu queria te agradecer, ao vivo e a cores agora, por estar participando do Vira Homem, por entrar no time do Vira Homem. Pois então. E eu sempre falo que quem participa do Vira Homem está no time do Vira Homem. E tem que espalhar pensamentos e críticas e reflexões por esse Brasil, pelo mundo, porque eu acredito muito que são as pequenas ações que a gente faz ao nosso redor que faz com que o mundo mude, né? Aos poucos a gente consegue fazer muito. Com toda certeza, com toda certeza. Você sabe que eu estou um pouco chateado porque pelo lugar que eu escolhi eu não vou poder virar a cadeira, então eu estou rompendo com a tradição aí do virar homem. Então a gente vai ter que fazer uma segunda, A gente uma faz cadeira que eu outra, consiga virar, né? com certeza. Você Jonas, sabe me fala que, um pouquinho diga, sobre você, alguma coisa, além do que eu já disse, quem é o Jonas, o que ele gosta, o que ele tá faz nas bom. horas vagas. Então vamos lá. Porque você sabe que é muito delicado isso da gente se apresentar e falar eu sou profissão tal. Porque eu sempre digo, a gente é muito mais do que a nossa profissão, né? Então eu exerço advocacia, mas eu tenho uma existência que vem aí de 3 décadas, de muitas coisas acontecendo, muitas vezes ouvindo o comando vira homem e tendo que reafirmar algumas coisas, mas assim, eu cheguei até aqui, eu digo que o direito está nos últimos 10 anos, né? Então, eu não sou só isso. Mas eu trabalho, como você me apresentou, eu sou advogado criminalista, tenho um escritório, estou nele, inclusive, que aqui está vazio, silencioso, seguro da Covid, está tudo certo, pessoal. Quem puder Que ficar em bom. casa. Eu só venho para cá porque, assim, é meu, é uma casa bem grande, fico muito tempo sozinho, então tá tudo tranquilo. Como você bem apresentou, eu sou voluntário no Dignidade e na Aliança Nacional. E, assim, eu gosto de mencionar isso porque principalmente o Grupo Dignidade é uma ONG aqui de Curitiba de muitos anos, né? Quando eu comecei a pesquisar sobre questões LGBTQIA+, antes da sigla, né, ser desse tamanho, eu conheci Dignidade, que é fundado pelo nosso querido Tony Reis, que é uma pessoa sensacional. Então, assim, eu tive a oportunidade de dialogar com algumas pessoas lá, e esse meu voluntariado, o que que é? Existem pessoas que às vezes têm algumas questões jurídicas que levam ao Dignidade, né, pessoas abrangidas aí pela sigla, e assim, a gente presta um serviço de assessoramento, né? Eu não posso
dizer que eu estou dando uma consulta, porque senão pode ser até que alguém queira trazer isso para o Tribunal de Ética da OAB, mas a gente está ali para dar um apoio, porque é bem da verdade que o direito, já começando, ele é uma coisa inacessível, né? Então, eu acho que o meu papel lá tornar o direito algo acessível, e na verdade isso faz parte do meu dia a dia. Então, eu sempre digo que a tua tese jurídica, você tem que poder explicar ela para o ministro, para o desembargador, para o porteiro e para o cara do iFood. Então, se todas essas pessoas conseguirem entender o que você está falando, você acertou. Se alguém não entendeu, você está errado. Então, já digo, Murilo, se eu estiver falando muito de juridiquês, você pode me perguntar, me interromper, porque às vezes a gente vai numa... Vou assim, falar o que é isso? Então, eu gosto de deixar as coisas acessíveis, mas o Jonas das pessoas, eu sou... levanto a bandeira do veganismo também nas minhas redes, que é uma coisa recente na minha vida. Eu sou vegetariano faz 2 anos, mas o veganismo é uma questão, a causa animal. Mas assim, basicamente é só essa pessoa. O que eu faço nas horas vagas? Hoje, série Netflix, né? Mas em tempos normais eu sou atleta amador de voleibol, faço o vôlei também, que é uma conquista da vida adulta. E você sabe que o vôlei também tá ligado com sexualidade, né? É uma coisa que ninguém fala. Sim, mas na escola... Vamos falar sobre assim, isso. Os meninos que não jogam futebol vão pro vôlei. E assim, poucos meninos gays jogam futebol. E daí você sai, você fala, eu não vou jogar futebol, eu não vou levar empurrão, eu vou... Enfim. E a homofobia, ela tá no dia a dia na escola, desde que você põe o teu pé lá dentro, né? Então, assim, o vôlei é o que te socorre, né? As meninas e o vôlei. E é muito triste ter esse estigma, e é uma provocação que eu sempre faço. Quantos atletas gays a gente tem na seleção, assim, oficial? Hoje tem o Douglas, que é uma pessoa que super levanta uma bandeira, mas assim, ou não tem, ou não pode se manifestar exato pelo contexto do esporte, né? Mas se eu for começar a falar disso, a gente vai para o outro lado. Mas eu acho que o voleibol também é uma coisa tem um empoderamento também, né? Tem muitos gays que jogam nas ligas amadoras e tal, e ali eu acho que é um ambiente que a gente fica livre, sabe? Então eu acho que a minha válvula de escape da vida é o voleibol. Tá me fazendo uma falta muito, muito grande ultimamente. Mas a gente tem que tomar esses cuidados. Tomara né? que a gente volte em breve às atividades em conjunto. Sim. Uma última colocação, eu também falei do meu veganismo, sou membro da Comissão de Direito Ambiental da OAB, sou muito ligado às questões conservacionistas do meio ambiente, a causa animal, etc. Então, esse é um assunto que, se alguém quiser trocar uma ideia comigo, eu posso ficar horas e horas falando. Você Jonas, 1001 utilidades. Né, opa, lavo, passo, cozinho, prego o botão, tá tudo certo. Muito bem. Jonas, como é uma tradição aqui no Vira Homem, e hoje eu queria explicar, inclusive, o porquê dessa tradição. Porque quando eu estava escrevendo para você, eu pensei assim, eu falei, gente, toda vez eu falo, peço para a pessoa me responder a primeira pergunta, mas eu acho que eu nunca expliquei o porquê que eu acho tão importante essa pergunta, sabe? E hoje me veio isso, de eu explicar. Então, a primeira pergunta é sempre a seguinte: qual é a sua primeira memória, ou a mais antiga que você tem, assim, de quando você ouviu a expressão vira homem e como ela te marcou? E o porquê que eu pergunto isso é o seguinte: porque eu acredito que quanto mais as pessoas ouvirem essa expressão aqui, e para quem for ver a gente no futuro, eu peço para que elas reflitam para que essa expressão suma, desapareça, para que ela não seja mais usada, porque ela marca, e ela marca de uma forma que não é positiva. Então, é como se a gente fizesse uma marca ao reverso. Você vai escutar agora para não falar mais, então você vai entender o porquê que você não vai falar mais, porque ela marca e não é bom. Então, essa explicação. Mas é interessante. Você sabe que eu gosto da brincadeira que você fez com essa expressão, porque ela é uma expressão pejorativa, mas aqui ela vira um sinal de empoderamento, né? E isso é muito interessante. A gente fala muito das apropriações. Então, por exemplo, uma pessoa LGBT que é mais, ou principalmente um homossexual, seja ele do gênero que for, tal, mas homens gays, tá? Vamos falar. Você usar a expressão virar homem, você tem esse direito, né? É igual um gay chamar o amigo dele gay de viado. Isso é uma coisa que é
é interna e é empoderadora. O que torna pejorativa é a intenção, né? Então, eu gosto dessas reafirmações, assim, do queer, mas, assim, tudo dentro do contexto. Eu não sei te dizer quando que foi a primeira vez, mas eu já ouvi muito essa expressão, né? Uma que te Todo marcou, mundo assim, acha, que né? você lembre. Ó, o que eu vou te dizer na escola, né? A escola é uma coisa muito cruel. Eu não sei como que tá hoje, quer dizer, eu sei mais ou menos, eu tenho gente próxima na família que trabalha na escola, na educação infantil e tal. É, como a gente é criado dentro de um sistema opressor, machista, que todo mundo já sabe, a regra é ser homem, né? A regra, se você é biologicamente masculino, você tem que ter um comportamento masculino, mas veja, não é um masculino qualquer, é um comportamento masculino extremo, é um É toda comportamento uma masculino caixa que violento. chega junto. É toda uma caixa. Então, assim, até eu acho que meu irmão está aqui nessa live e é muito legal porque eu sou privilegiado por ter uma família acolhedora. Que, assim, Que sorte. uma família lida muito bem com essas questões. Como todas as famílias, a gente passou por momentos não tão fáceis, mas eu já ouvi, assim, o virar homem também no seio familiar, o que eu acho infelizmente, mas é normal, mas o que eu acho que mais marca é na escola, porque na escola é o teu meio social, é onde você está desprotegido da figura materna e, assim, ali você tem que se exercer e se dar conta sozinho, né? Oi, voltou. Tá em ordem, né? Então, vamos só concluir. Eu acho que na escola é assim, você ouve de professor, você ouve do professor de educação física, você ouve de todo mundo, mas eu acho que isso na infância é horrível, né? Hoje eu tenho 32 anos, então eu sou muito reafirmado e eu tenho muita consciência de quem eu sou, do meu lugar social. Mas ouvir virar homem quando você é uma criança de 5, 6, 7 anos é horrível, né? E o que eu fico muito, muito feliz é que os meus irmãos, eu tenho sobrinhos, 3 homens, por sinal, os mais velhos, que já têm uma consciência maior de mundo, assim, estão com 5, 7 anos, eles estão sendo criados de uma maneira libertadora, de uma maneira não designadora de papéis, de uma maneira, sabe, que homem chora, homem lava louça, homem vai no supermercado, que não existe cor de pele, não existe cor de gênero, entendeu? Todas as cores são lindas e possíveis para todas as pessoas. Isso é delicioso. Eu falo que é quase como uma recompensa histórica. É um privilégio meu e deles, né? Eles têm amiguinhos e assim, é engraçado porque o mais velho ele já contou para a mãe dele de conversa que ele teve com amiguinhos, tipo, o fulano é um homofóbico, sabe? Machista. Então, assim, é uma criança de 7 anos que tem o conceito, não é maravilhoso? E assim, o que eu acho engraçado, ninguém nunca teve que chegar pro meu sobrinho e falar, o teu tio fulano, teu tio Beltrano é homossexual, ele namora meninos. Não, esse é o seu tio, a criança me ama pelo que eu sou, e quando eu tenho um relacionamento que trago para o seio familiar, esse é o fulano, ninguém tem que ficar desenhando, entendeu? Eu acho que a compreensão afetiva, ela tem que ser uma coisa natural, ela tem que ser uma coisa orgânica, simples, porque no fim a gente está falando sobre amor, entendeu? E um grande problema, só para concluir, dessa questão dos papéis, que eu estava pensando sobre homofobia e tal, e é a hipersexualização, né? Então, você deixa de ser o que você deixa de ter uma carga afetiva, um histórico, tudo, pelo que você se relaciona. E eu sempre digo, eu sou muito mais do que a minha orientação, eu sou muito mais do que o meu relacionamento. Você fez essa pergunta, quem é você? Eu falei, eu tenho um monte de coisa para oferecer, sabe? Desde dieta vegana até umas piadas sem graça, sabe? E, assim, eu sou os livros que eu li, as viagens que eu fiz, sabe essa coisa? Então, e é muito legal, hoje eu ocupo um papel, por ter o meu próprio escritório, eu tenho 2 sócias que são pessoas, assim, magníficas, eu não tenho outra palavra. Então, o meu ambiente familiar é bom, o meu ambiente profissional é bom, o nosso escritório é um escritório progressista, feminista, anti qualquer tipo de discurso de ódio. Então, assim, eu sou privilegiado. E a gente tenta propagar isso. Então, assim, a pessoa que vem fazer entrevista aqui, se tem um tracinho de homofobia, pode ser, assim, pode ter toda a titulação acadêmica que os ministros do governo Bolsonaro declaram ter, mas não tem, não me interessa. Se tem um perfil homofóbico, tá fora, entendeu?
Entendi. porque não dá, assim. Então, eu acho que isso também eu uso como um poder, entendeu? De reafirmação, e eu e as minhas sócias, dos nossos perfis, da nossa ideologia, na verdade, né? Então, é mais ou menos por aí. Que lindo. Que privilégio, né? Ter todas essas conquistas familiares e profissionais e poder trabalhar com isso e poder levantar a bandeira em qualquer lugar que você estiver e tomara que isso se multiplique por todas as profissões e pela sociedade em geral. Que assim seja, né? A Vamos gente tem que ir lá plantando as sementinhas. para a nossa área jurídica agora. Vamos lá. Quero que você nos esclareça vários pontos. O Vamos ver se eu primeiro deles consigo, né? que eu achei muito interessante, que eu estou fazendo um curso, gente, de direitos humanos, para quem não sabe. O curso chama Direitos Humanos, Desmistificando Ideias de Barbárie no Brasil. E é do movimento Apoena, lá de Franca. Já queria agradecer a galera. E o que eu ouvi nesse curso, que eu achei muito interessante e concordei, é que, assim, grande parte da população ou não tem conhecimento sobre a questão dos direitos humanos, tipo, nunca ouvi Uhum. falar, ou não sei nem o que é, ou quando ouve falar, já associa a cadeia, a prisão e a população carcerária. Então, tipo, direitos humanos só quer defender bandido. Então, ou tem esse preconceito, ou nunca ouviu falar. Então, o que eu queria pedir para você e perguntar é, afinal, o que são os direitos humanos e como a gente pode associar e aplicar eles nessa nossa discussão e no nosso dia a dia? Na verdade, eu digo que essa remessa automática, direitos humanos cadeia, ela faz sentido porque eu acho que na cadeia é onde a ausência, a falta dos direitos humanos está escancarada, né, para todo mundo ver, mas ninguém quer mostrar. O que eu não posso, assim, ter a pretensão de explicar e dar o conceito máximo de direitos humanos, porque, sim, isso é uma ciência estudada por muito tempo, mas eu gosto de trazer uma ideia geral. Os direitos humanos é uma discussão, né, jurídica, é um posicionamento jurídico, a princípio. E começou-se a falar em direitos humanos depois da Segunda Guerra Mundial, lá em 1945. Porque nesse período das guerras foram praticadas inúmeras violações assim inadmissíveis de direitos humanos. Então, com algumas cartas, alguns tratados internacionais começou a se falar em direitos humanos. Eu gosto sempre de dizer assim, que o direito humano é aquele direito inerente à existência, à essência do humano enquanto humano. Então, assim, você pode colocar tudo em direitos humanos. Por exemplo, o direito homoafetivo está nos direitos humanos, o direito do trabalho está nos direitos humanos, a dignidade, a condição salubre de ambiente de trabalho, o direito a você se expressar, a tua liberdade de expressão está dentro dos direitos humanos. Então, direitos humanos é tudo que está relacionado à nossa condição de existência humana, né? Eu tenho até algumas anotações aqui que eu não poderia, para não esquecer, né? Então, vou me permitir dar uma colada. Porque o que eu Claro. anotei, assim, eu gosto sempre de falar do direito num contexto, né, num conceito positivo e negativo de direitos humanos. Então, o conceito positivo, o que a gente pode dizer que é direitos humanos? São todos os direitos inerentes à pessoa, né? Dentro da sua existência, da sua essência, porque para que se reconheça essa pessoa como ser humano, né, detentor desses direitos. Então, é realmente muito amplo. Mas o que os direitos humanos não é? Direitos humanos não é proteção de bandidos, direitos humanos não é a negação da aplicação da lei, direitos humanos não é privilégio de determinados grupos. Na verdade, a pretensão dos direitos humanos, aqui se eu me permitir fazer essa afirmação, é garantir condições humanas a todos os humanos, né? Então, por exemplo, na realidade carcerária, que é a minha convivência diária aí, por que se fala de direitos humanos? Porque cadeia é uma coisa subhumana. Nenhum ser humano merece ser colocado naquelas condições. Nenhum humano, enfim, a gente não tem o direito, a gente não pode admitir que um ser humano, um igual, né, a gente está falando aqui de igualdade, seja exposto àquelas condições. Então, os direitos humanos não é proteção do bandido. Na verdade, direitos humanos é uma garantia das condições mínimas que são a que todos os seres humanos têm esse direito, essa dignidade, né, da pessoa humana.
Ele está, a gente tem a Constituição Brasileira vigente, né, que foi, enfim, é a Carta de 88. Ela é uma Constituição chamada cidadã. E no preâmbulo, ou seja, na carta ali que faz uma introdução para a Constituição, se fala dos direitos humanos como um objetivo, né, a ser garantido por aquela carta. Então, considerando que a Constituição é a carta política que descreve, que organiza um país, a nossa Constituição tem, inclusive nas garantias fundamentais, a proteção dos direitos humanos. Então, assim, não se pode falar qualquer coisa que viole minimamente a condição humana é atentatória aos direitos humanos. Então, a gente tem que, de novo, né, como você falou, romper com esse preconceito, né, porque os direitos humanos é para todos os seres humanos, seja para quem está aqui do lado de fora, tranquilo, quentinho, dentro da sua casa, ou para o cara que está lá encarcerado, ou para a pessoa que está apanhando na rua, ou para o policial que tem que trabalhar em determinadas condições e, enfim, a gente sabe que existem policiais e policiais. Então, assim, os direitos humanos é para todo mundo, né? Eu sou assim, eu luto muito, é mais um preconceito que eu tento lutar contra, né? A gente tá o tempo todo lutando contra preconceitos, esse é mais um deles, né? Sim. Então, assim, toda vez que a gente pode associar, às vezes, é um privilégio, os gays estão pedindo isso, ou as mulheres estão querendo aquilo, privilégios. Não são privilégios, vamos acabar com isso, são direitos, porque todo mundo tem direito, e penso assim, por exemplo, pessoas trans querem mudar o nome. Então isso é um privilégio. Não, quando você nega para uma pessoa um direito dela, você está basicamente negando um direito humano a ela, porque ela, né, tudo entra nesses direitos humanos. E na verdade essa estrutura homofóbica, tudo que se faz assim para negar esses direitos, ele é um movimento desumanizante, né? Então você não reconhece a pessoa trans como uma pessoa, como um ser humano, e a gente tem que reumanizar essas pessoas, né? E eu vou adiantar já, assim, uma coisa que é um ponto de vista meu. Eu digo que dentro da coligação, né, eu brinco que é LGBTQIA+, as pessoas mais desumanizadas são as pessoas trans. Então a gente tem que também, dentro da sigla, lutar mais pelo direito, porque às vezes eu, homem branco, cisgênero, homossexual, tem muitos privilégios que uma mulher, que um homem trans, não binário, etc., não tem. Então é o meu papel reconhecer o meu privilégio e lutar para reumanizar, pelo reconhecimento da humanidade daquela outra pessoa, né? Então a questão intrassigla é muito forte também, a gente tem que prestar muita atenção nisso. É isso aí, arrasou. Terminamos então, os direitos humanos? A gente pode ficar o dia inteiro, uma noite toda falando sobre ele, mas assim, para controlar o tempo, para a gente dar conta, eu anotei aqui, e conforme a gente tinha conversado antes, sobre a questão estrutural, né? Então, eu vou comentar sobre conquistas da população LGBTQIA+, e eu já dou o spoiler de toda a conversa, não existe nenhuma lei que proteja declaradamente qualquer pessoa LGBTQIA+. A gente não tem lei protegendo qualquer direito humano dessas pessoas, né? Por isso que é importante você ter colocado a questão dos direitos humanos. O que nós temos são decisões, enfim, em casos isolados e que acabam tendo uma eficácia aí para toda a coletividade. E por que eu, Jonas, acho que não existem essas leis? Porque o nosso legislativo, o nosso legislador, ele tem um perfil machista, ele tem um perfil preconceituoso com direitos humanos e não existe interesse político em se legislar sobre isso. Então, há algumas iniciativas, eu até, se der tempo, a gente comenta, eu anotei aqui os PLs e tal, e eu volto e meia vou dar uma olhada e tal, mas assim, os projetos de lei não andam, porque o procedimento comum para a criação de uma lei, então, basicamente, eu vou dar o plano geral, né? A lei ela tem que ser votada em votação em 2 turnos, votação bicameral. Então, por exemplo, se ela teve iniciativa na Câmara, ela tem que ser votada 2 vezes na Câmara e vai para o Senado. Se ela teve iniciativa no Senado, ela tem que ter 2 votações no Senado por maioria e vai para a Câmara. E depois dessa votação na Casa Originária e na Casa Revisora, ela ainda vai para o presidente para sanção e veto.
E daí vamos olhar para o perfil político, né, do nosso político. Porque quando a gente está falando do político, às vezes o pessoal acha que é só o presidente da República. Mas assim, o presidente está lá no executivo, ele dá a canetada final. Agora, o grande problema são os nossos legisladores, né? Quem são os nossos chegar deputados? até ele, né? Quem são os senadores? E assim, poucas pessoas, e essa é uma pauta que eu digo sem medo de errar, e se alguém critica, a gente pode conversar, mas assim, a iniciativa sempre são dos partidos da esquerda, né? Que tem esse viés mais humanista, esse viés mais voltado para as minorias. Então, assim, os poucos PLs que tem, seja para criminalizar a homofobia, para a questão do casamento entre pessoas homoafetivas e tal, sempre foram de partidos da esquerda. Então, assim, não, eles têm a iniciativa, mas não conseguem o capital político para fazer isso ser votado, enfim, transformar isso numa lei, né? Então, a gente vem, assim, ao longo das décadas, com uma ausência de legislação. Essa que é a grande verdade. E daí tem aí o grande problema. Não tem lei. O que a gente faz, né? Eu até trouxe uma frase aqui que eu acho que ela, assim, faz muito sentido, porque, veja, eu estou falando aqui tudo de um aparato de Estado, né? Como funciona o Estado na pessoa do legislador, enfim. Tem um jurista chamado Eric Kaufmann que ele diz que o Estado não cria o direito, o Estado cria as leis. Estado e leis estão abaixo do direito. Ou seja, a gente começou a nossa conversa a falar sobre direitos humanos, né? Então, assim, não é o Estado que tem que dizer quem tem qual direito. Os direitos existem, eles precisam ser manejados, enfim, trabalhados pelo Estado para que aquela população, para que os jurisdicionados tenham garantidas asseguradas as suas garantias e direitos fundamentais, né? Mas, considerando que a gente tem um Estado, uma república bastante jovem, um perfil historicamente machista, homofóbico, não passa. E os nossos parlamentares que levantam essas bandeiras são, assim, violentamente hostilizados, né? Então, João Willis Dentro assim, do Senado, dentro da Câmara. Dentro do Senado, veja. Então, assim, ele é um guerreiro, eu reconheço as lutas dele. Eu tenho algumas críticas de alguns posicionamentos dele, sim, mas é uma crítica técnica e é uma opinião pessoal. Agora, enfrentar o que ele enfrentou lá, meu amigo, assim, só que o problema é que ele era uma ilha, né? Cercado de pessoas que não têm esse interesse. Então, falta interesse político. E você sabe que sobre isso tem uma autora de direito das famílias, gaúcha, que é muito precursora nessa questão dos direitos da população LGBTQIA+, que é a Maria Berenice Dias. Eu conversei com ela, inclusive eu estive com ela em Brasília. Eu espero conseguir contar essa história no meio da nossa conversa, mas ela tem uma frase que eu gosto, que ela fala que o legislador é covarde. Ele tem medo de não ser reeleito. Então, assim, a pessoa que assumir essa postura, que declarar essa postura, ele tem medo, sim, de não ser reeleito, porque isso pode sujar, né? Nós somos uma minoria, né? E na batalha eleitoral, quem que vai olhar para a minoria, sendo que o que dá voto é a maioria, né? Esse ano, agora nesse pleito que a gente vai ter esse ano, tem mais de 360 candidaturas LGBTQIA+, declaradas no Brasil todo. Pensando que é um ano de eleição municipal, é um número pequeno, se for pensar, mas é expressivo, né? E pessoas que se declaram LGBTQIA+, e que como que eu vou dizer, se declaram e propõem isso como uma reafirmação para a sua candidatura, né? Eu acho que nós LGBTQIA+, né, exato, na sua pauta porque é o que precisa. De eleição. Porque assim, a gente não pode jogar a toalha, essa que é a verdade. A gente não pode dizer assim, não fazem, então vou desistir. Então, eu acho que nós como eleitores aqui, e eu não estou falando de nenhum candidato ou candidato específico, a gente tem que prestar atenção nessas pessoas, né? Que eles estão propondo ser a nossa voz nesses espaços de poder. Então, por exemplo, agora na questão municipal, talvez não faça tanta diferença, mas quando tiver eleição para o Senado e tal, para deputado federal, então quem que a gente vai colocar, né? Porque quem está lá é o filho do presidente, que a gente sabe bem qual que é a posição dele, né? Enfim. Então, é muito delicado, assim. Eu não sei, eu posso começar a falar das decisões, Murilo? O que você acha? Deixa eu queria dar só
fazer uma conclusão minha, né? Claro. Então, a gente não tem lei, pelo que eu entendi, a gente não tem essas leis, justamente porque as pessoas que fazem essas leis não querem se colocar à frente da nossa batalha, com medo de não serem reeleitos, de manchar o seu mandato. E a gente tem que prestar muita atenção, então, em quem a gente vai pôr lá para nos representar. Sim. E para fazer essas leis que olhem para a nossa causa. E cobrar, né? E cobrar de quem está lá também. Então, não adianta pensar em política só durante a eleição, né? Só no seu... Enquanto você tem que escolher alguém para colocar os números lá na urna. Você tem que pensar em política... A gente tem que pensar em política o tempo todo. Todos os dias, sabe? Porque... E eu acho que uma coisa que eu sempre digo é que a gente tem que buscar informação. Que informação é poder. Eu aprendi muitas coisas. Eu acho que... Mais um privilégio meu é ser formado em Direito. Então, eu entendo como funciona o processo legislativo, eu entendo como funciona uma proposição de lei, como que tramita e tal. Mas, assim, essas informações estão acessíveis hoje. Então, assim, se você der um Google lá, como se vota uma lei, alguém vai te explicar. Sabe, os e-mails dos parlamentares são acessíveis. A gente pode, sim, mandar e-mail para eles cobrando, olha, eu votei em você porque você prometeu tal coisa. Ou não, olha... Eu faço parte de uma ONG, eu faço parte de uma minoria que existo, como que você vai representar os meus direitos? Porque, veja, o fato de você estar lá, as pessoas, enfim, o legislador, ele tem que pensar nos direitos de todos, né? Mas hoje, quais são as nossas maiorias, né? As nossas bancadas majoritárias lá? A bancada da bala, agronegócio e da Bíblia. Então, assim... Pode ver, e eu que sou do direito ambiental, eu vejo assim, passa um monte de coisa, sabe? Passa um monte de coisa que não podia, o desmonte ambiental está acontecendo aí, a gente está vendo ao vivo e a cores. Agora, imagine, por exemplo, no cenário político que a gente tem hoje, a gente está carente de uma representatividade expressiva política em defesa dos direitos das pessoas LGBTQIA+. Então, assim, eu acho que nosso papel como cidadão também é fazer essa cobrança, sabe? Mas, assim, felizmente, não existem as leis, mas como eu disse na minha frase, enfim, que eu gosto, o direito existe. Então, quando você não tem uma lei reconhecendo um direito, o que faz? Né? O que faz? Porque a verdade é que as demandas acontecem, essa população precisa ser assistida de alguma forma, daí que entra o ativismo judicial, né? É a expressão que se usa quando há decisões pelos tribunais que garantem direitos. Basicamente, o ativismo judicial é isso. Então, por exemplo, questões em que não existe lei, questões em que o projeto não foi votado, etc., isso é levado para as nossas cortes e os tribunais têm que decidir. E é muito contraditório, assim. Então, tem pessoas que são completamente a favor, completamente contra, mas eu acho importante a gente entender essa dinâmica, né? E eu até separei algumas situações em que, por meio da atividade judicial, foi conferida a garantia desses direitos. Voltando à nossa conversa, são direitos humanos. Então, não é o Estado quem tem que criar esse direito, não é a lei que cria esse direito, o direito existe. Então, o dever do Estado é reconhecer e garantir, né? A gente teve algumas decisões, assim, nos últimos anos, eu até falo da última década, né? Ela foi muito simbólica, no sentido de conquistas para as pessoas LGBTQIA+. Eu separei 3, se der tempo eu falo mais, mas assim, que são as 3 que eu acho mais simbólicas. A primeira delas é a que... Diga. Eu ia falar para a gente falar sobre o que a gente tem, então, né? Já que a gente não tem tantas positividades, mas o pouco que a gente conquista, né? Que você falou nessa última década, acho que a gente tem que falar, as pessoas têm que saber e temos que espalhar esse tipo de conhecimento, né? Olha, a gente conseguiu isso, a gente conquistou isso, então vamos descobrir o que a gente tem, saber e se empoderar desses direitos, né? Vamos falar das nossas conquistas. Eu sempre gosto de introduzir assim o tema, explicando que essas decisões normalmente são propostas direto em tribunais superiores, porque o
que acontece? Teoricamente, assim, a gente tem uma escadinha, né? Tem o primeiro grau, daí tem o Tribunal de Justiça do Estado e STJ e STF. Então, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal são as nossas cortes superiores. Eles têm o dever de, nas suas decisões, garantir. O STJ tem que garantir a aplicação da lei e o STF tem que garantir a aplicação da Constituição. Então, basicamente, essas ações que são ações constitucionais que chegam no STF é pelo primado da Constituição. Como eu te falei, a nossa Constituição fala de igualdade, né? Fala dos direitos humanos. Então, os advogados que fazem essa provocação argumentam em cima disso, que a nossa carta política que define o Brasil, que descreve o Brasil, porque se você quer conhecer o Brasil como ele deveria ser, você tem que ler a Constituição, tá tudo lá. Ela fala desses direitos. A primeira conquista, né, que eu vou comentar, e essa eu vou falar muito rapidamente, é sobre a criminalização da homofobia. Por que eu vou falar rapidamente? Eu estou preparando, eu não quero dar spoiler, e eu estou com muito conteúdo disso para uma live que eu vou fazer semana que vem, então até já fazendo merchan aqui, eu vou falar primeiro do problema, que é a homofobia ter sido criminalizada pela decisão judicial, mas depois eu vou falar sobre a solução. O que aconteceu? Tem projetos, né, de lei para a criminalização da homofobia que, como eu falei, já ficaram parados, não houve um interesse político em trazer para as votações, para as câmaras, para as comissões especiais para analisar. E até então a gente tem vivenciado violências praticadas com base no ódio à orientação sexual, porque homofobia é isso. Homofobia é você praticar qualquer crime, sendo que a sua motivação é o ódio, a repulsa, o não aceitar de forma alguma uma orientação sexual diversa da heterossexual. E o que é triste é que a homofobia atinge inclusive pessoas hétero, né? Então, tem casos aí, se você colocar homofobia, vítima heterossexual, pai e filho andando de mão dada que foram espancados porque o agressor, por um ódio a uma relação homoafetiva, entendeu que eles eram um casal e se sentiu no direito de agredir essas pessoas. Então, assim, o certo seria, o ideal, não é nem certo, o ideal seria que os projetos que criminalizam a homofobia fossem votados na votação bicameral, 2 turnos, etc., para que no nosso conteúdo, no nosso conjunto de leis, principalmente no Código Penal, tivesse lá um artigo dizendo homofobia tal coisa. Ou, por exemplo, como um dos projetos aqui, ele visa incluir um tipo especial de homicídio. Então, um homicídio praticado em razão da homofobia seria um crime próprio, né? Um crime específico para essa matéria. Hoje se usa motivo torpe, motivo fútil, dependendo. Então, seria mais ou menos o que aconteceu com o movimento do feminicídio, né? O feminicídio foi acrescentado e ele está na lei. Então, esse seria o cenário ideal. Como não aconteceu, o feminicídio é um parágrafo de lei, então, na lei. Isso, na verdade, tem dentro do artigo do homicídio no Código Penal, 121, acho que é o 9º, ele fala do feminicídio, né? Então, um homicídio praticado com base no ódio e tal, na diferença, na prevalência de gênero, feminicídio, e a pessoa que pratica o crime nessas circunstâncias, ele tem uma pena maior, né? Uma qualificadora do crime. Mas veja, a questão da criminalização da homofobia foi em uma ADO, que é uma ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão, e no mandado de junção. Então, o que essa ADO falava? Ela declarava a inconstitucionalidade por omissão. Ela dizia o quê? O nosso Estado é omisso, não legislou, só que essa omissão configura uma inconstitucionalidade. Ou seja, diante dessa situação, a gente tem o quê? Crimes acontecendo, pessoas sendo vitimadas em razão da homofobia e o nosso Estado, o Estado brasileiro até então é omisso. O que aconteceu? Esse julgamento equiparou a homofobia ao crime de racismo, que tem uma lei própria. Então, a lei do racismo é a Lei 7.716, que ela pune especificamente as condutas praticadas, né, em razão da diferença de raça, né?
Então, o que esse julgamento fez? Ele falou, bom, vamos estender essa compreensão da lei de racismo aos crimes praticados com base na homofobia. Então, o que houve, a criminalização da homofobia não foi um processo legislativo, não tem uma lei, mas tem uma jurisprudência que entende que, comprovado que o crime foi praticado em razão ou motivado pela homofobia, equipara-se as penas, enfim, as condições específicas do racismo. Diga. Então, assim, se o meu vizinho me chamou de gazela saltitante porque eu tô pulando corda no meu apartamento, isso é uma homofobia. Eu posso processá-lo por esse crime. Assim. Isso é um crime. Sim, isso é um crime. Qual que é a questão? Como eu digo, o ideal era que fosse lei. Não, o ideal era que fosse lei, porque se fosse lei, você ia lá registrar o boletim de ocorrência e o delegado ia saber, bom, a lei tal diz isso. E eu tô falando aqui do viés prático, bem do nosso cotidiano, né? A vítima de homofobia, ela precisa explicar para a polícia, olha, quase ter que chegar e falar assim, olha, eu sei que não está legislado, mas o Supremo reconheceu a equiparação da homofobia ao crime de racismo. Então, assim, e ninguém sabe isso. Presta a sua jurisdição. Então a gente não vai. Primeiro que a gente não vai porque tem medo de chegar na delegacia e ser hostilizado. E segundo que a gente não sabe como a lei funciona, como ela está colocada, se a pessoa que a gente vai pedir essa ajuda sabe como a lei está. Então, às vezes a lei está lá em cima só e ela não chegou aonde ela tem que chegar, que é na delegacia ou nas pessoas que então, assim, trabalham com ela. A gente tem que entender, por exemplo, que a homofobia ela é o motivo do crime, vamos dizer assim. Então, por exemplo, se uma pessoa agride a outra em razão do ódio, em razão da repulsa pela sua condição homossexual, esse crime de lesão corporal é uma lesão corporal motivada por homofobia. Se a pessoa foi xingada, entende? Então, existem os crimes já descritos e a gente tem que colocar a homofobia como motivo, né? Então, se a pessoa foi xingada, seu viadinho de merda. Uma coisa é eu chegar pro meu amigo gay e falar assim, ô viado, não tô xingando ele. Agora, se eu tenho a intenção de afetar a honra dessa pessoa, foi uma injúria praticada motivada pela homofobia. Então, assim, a criminalização da homofobia foi esse movimento, sabe? Opa, bati aqui no meu suporte, pera aí. O Supremo reconheceu a omissão do Estado em legislar sobre essas motivações. E os números são muito grandes, né, de pessoas que são assassinadas, lesionadas, enfim, com base na homofobia. Então é por isso que o Supremo deu essa decisão. Eu acho uma grande conquista, o Judiciário ainda precisa amadurecê-la, e isso não exclui, o que eu digo que é importante? A necessidade de uma lei, entende? Porque assim, o Supremo proferiu essa decisão em um processo, e ele tem efeito erga omnes, ou seja, ele se estende para todas as pessoas. Só que, veja, ainda precisa da lei. Então, a gente ainda tem que cobrar o nosso legislador, a gente ainda tem que cobrar o nosso político para que ele, enfim, leve essa pauta para discussão, faça suas articulações políticas para que, enfim, seja votado e que a gente tenha um crime próprio, né, para a homofobia. Porque hoje, legalmente, não tem um crime. Então, que a gente tem uma decisão que considera, que equipara o crime de homofobia aos crimes de racismo da lei do racismo, tá? Acho que posso ir adiante ou mais alguma coisa da homofobia? Com certeza. Não, eu só queria falar, por exemplo, dar um exemplo prático que é bem da sua área, que eu ouvi no curso também, que é assim, uma pessoa trans querendo mudar o nome. E aí ela chega lá no juiz tal, e o juiz dá o seguinte exemplo. Um cavalo preto pintado com listras brancas não é uma zebra. Então, jamais vai ser uma zebra. Então, assim, querendo dizer que uma pessoa, só porque ela muda de nome, jamais ela vai ser uma mulher ou um homem. Mas nós não vamos entrar nesse quesito. O ponto é o juiz falar isso, entendeu? Tipo, a estrutura judicial pensar dessa forma. Então, eu queria só que a gente falasse um pouquinho dessa estrutura, como levar isso adiante, como mudar isso. Assim como eu falei do nosso legislador, o nosso magistrado também não é uma pessoa muito legal assim nesse sentido, né? Então, não existe uma formação humanista, essa que é a verdade, né? Eu fui formado numa boa universidade,
mas dentro do próprio direito, a questão dos direitos humanos é minoria, é o esquisitão lá que estuda direitos humanos, entendeu? E o juiz, eu vejo que assim, o que ele precisa para passar no concurso não envolve direitos humanos, né? Ele precisa muito mais. Tem um comentário ali, queremos juiz gay. Tem alguns, viu? Eu conheço, mas são poucos. E por sinal, o juiz que eu conheço que é homossexual é uma das pessoas mais incríveis, mais inteligentes, mais assim. Ele é sensacional. Ele é um juiz criminal, muito capaz e também levanta a bandeira, que eu acho muito legal, mas ele é exceção. Então, assim, o nosso juiz, o juiz que faz esse comentário, infelizmente não me surpreende, entende? Porque esse é o normal Realmente dele. nada né? me surpreende mais nesse país. Então assim, mas é legal você trazer esse caso, porque é uma das situações que a gente, enfim, que eu tinha comentado contigo que eu queria trazer aqui para a live. Mas só concluindo, eu acho que o que falta é humanização. E a gente tem que humanizar, e pelo menos o meu papel de advogado se eu estou defendendo uma pessoa nessa condição, é trazer a compreensão também. Porque, veja, eu não posso esperar também que uma pessoa branca, cis, heterossexual, que viveu nesse meio a vida toda, se desconstrua sozinha. Então, né? Vou lá despachar, vou explicar para esse juiz, pessoalmente, como que é, por que que é, como que é uma questão de gênero, por que a alteração do prenome de uma pessoa trans não é pintar um cavalo de branco e querer que ele vire uma zebra, né? Muito mais do que isso, está na essência. Então, de novo, né? Volta no começo da nossa conversa. A gente tem que ser replicador do conhecimento e levar isso para todos os lados. A questão da alteração do prenome das pessoas trans, também, como eu disse, como a gente já está, agora todo mundo que está acompanhando sabe, não existe lei para isso, né? Existia até um decreto federal que permitia o uso do nome social em espaços públicos, mas assim, você podia usar o teu nome social, mas o teu documento lá estava no gênero não condizente. Foi também por meio de uma ADI, de uma ação declaratória de constitucionalidade. Diga. Viram que a gente ia fazer essa live hoje, me mandaram um recado falando que tem um banco, eu não vou fazer propaganda, mas que ele não quer colocar o nome social das pessoas no cartão. Ele não quer alterar o cartão. Mas em junho... Ele não pode. Mas em junho ele levantou bandeirinha, ele fez propaganda homoafetiva, homossexual, LGBTQIA+. Jura? E agora ele não quer mudar o nome do cartão. Então, assim, não faça. Se você não faça propaganda, não tempere o que você não vai comer, digamos assim. Então, não levanta a bandeira se você não vai fazer. E aquilo, né? A gente tem que prestar atenção nas nossas escolhas, pensando no poder do capital. Quem está do nosso lado fora do mês de junho, né? Porque em junho só um pouquinho que estão me ligando. Em junho é arco-íris para tudo quanto é lado, né? Quem está do nosso lado fora de junho, né? Então são essas marcas que a gente tem que apoiar, são esses bancos. Então, se você conhecer, manda essa pessoa falar comigo, porque assim, o banco não pode fazer isso, simplesmente ele não pode, né? Por quê? Por que ele não pode? Apesar de não ter a lei, o julgamento da ADI 4275 deu interpretação conforme no artigo de uma lei federal que determinou, que autorizou que cartórios, né? Ou seja, o cartório de registro, quando a gente registra a criança quando nasce e tal, possa fazer a retificação do prenome de pessoas trans, ou seja, uma pessoa trans, adulta, capaz e tal, que não se identifique ou que entenda que o seu gênero, que se identifique com um gênero diverso daquele biológico, ela pode hoje, graças a esse julgamento que gerou uma orientação do Conselho Nacional de Justiça, fazer a alteração do seu prenome civil. Então, antigamente, até essa decisão, precisava de exame, laudo. É o que eu ia falar, que eu ia colocar esse ponto, que é muito importante a gente colocar a diferença do antes e do de agora, porque antes a pessoa precisava ou passar por um médico e atestar que ela estava doente, esse é um ponto importante, ela tinha que confirmar e concordar que ela se sentia no papel, numa CID, que ela tinha uma doença, para que fosse possível fazer a transição de sexo.
E agora, ou passar Isso. por um juiz também, né? E agora não tem nem o médico e nem o juiz, né? A pessoa pode fazer por ela mesma. Exatamente. Antigamente era assim. Então, olha como isso expunha a pessoa, né? Já deve ser uma batalha que a gente não faz ideia, você se reconhecer como uma pessoa trans, você entender isso e você levar isso, enfim, para si mesmo e para o mundo. Daí, para você conseguir ter um documento com o teu nome certo, você tinha que ser exposto a um médico, a um psicólogo e a um processo judicial. Então, isso é vitimizante demais, sabe? Demais, demais, demais. Então, essa decisão é uma decisão incrível. Por sorte, eu tinha ido a Brasília resolver uma outra questão e eu fui acompanhar o plenário e estava sendo justamente esse julgamento. E eu sempre deixo isso claro porque, assim, tem foto que eu apareço junto, mas a ação não é minha, eu não participei, eu não quero louro nenhum por ela. Mas eu tive a felicidade, o prazer de estar em Brasília e acompanhar essa sessão onde se julgou essa ação e o Supremo entendeu, de novo, que era inconstitucional, ou seja, que essa vedação a esse direito violava o direito das pessoas, né? Então hoje existe uma resolução do CNJ que diz quais são os documentos que você tem que levar no cartório, mas basicamente você vai no cartório, leva os seus documentos, tem que tirar uma série de certidões e ponto, você muda. E veja como é dignificante para uma mulher trans ser chamada pelo seu nome, fazer o cartão do banco, entendeu? E uma coisa que eu gosto de trazer, deixar isso muito claro, inclusive eu conversei com o Lucas, lá do Dignidade, que é um dos coordenadores lá do grupo, falei, olha, eu vou trazer esse assunto, o que você acha importante destacar, né? Porque o grupo Dignidade também serve para as pessoas buscarem informação. E ele pediu para destacar uma coisa que, para mim, não fazia sentido, mas muita gente pode se perguntar. Ah, a pessoa alterou o seu prenome. Então, vamos supor, um cara comete vários crimes lá durante a vida, está devendo para Deus e o mundo, e resolve alterar o prenome dele para se chamar Sheila, sendo que ele é o João, ele não é uma mulher trans, ele não se identifica, mas ele está fazendo isso para se safar. Não existe, isso não acontece. A alteração é do prenome. Então, por exemplo, se eu fosse uma mulher trans, eu iria mudar de Jonas para o nome que eu escolhesse. O meu número da RG ia continuar o mesmo, o número do CPF continua o mesmo, os processos que você está devendo continuam os mesmos, civil, criminalmente, na fazenda pública. Ou seja, tudo vai junto, né? Tudo vai junto. Não é que você zerou uma pessoa e virou uma pessoa dali para frente. Para tua dignidade, para tua essência, sim. É o dia 1 de uma nova vida. Agora, os problemas que você tem, as dívidas que você tem, os crimes que você cometeu, transfere tudo. Então, é uma retificação, ou seja, é uma correção do nome civil, né? O que eu gosto desse julgamento, e assim, foi muito emocionante, né? Na época, a presidente do Supremo era a ministra Carmen Lúcia, que tem uma visão humanitária muito bonita das coisas. E ela disse que essa decisão marcava mais um passo na caminhada pela efetivação material do princípio da igualdade no sentido da não discriminação. Ou seja, o Supremo estava garantindo, mais uma vez, a efetivação do princípio da igualdade, né? Porque ela fala, cada ser humano é único, mas os padrões se impõem. Então, assim, a gente sabe que a existência, que a identificação de gênero é uma coisa gigantesca, mas existe um padrão. Então, assim, se a pessoa precisa se adequar a um padrão que seja o mais próximo do que deixa ela confortável, né? Sim. E ela terminou esse julgamento com um trecho de um poema chamado Mulher ao Espelho, da Cecília Meirelles, que ela fala assim: já fui loura, já fui morena, já fui Margarida e Beatriz, já fui Maria e Madalena, só não pude ser como quis. Então, que bom que essas mulheres trans agora têm o direito de ser como elas querem, que os homens trans têm o direito, enfim, que as pessoas trans têm o direito de ter o próprio nome. E veja, com base em tudo isso, esse banco que recusou o cartão para essa pessoa está redondamente enganado, está cometendo uma lesão de direito, não é crime, a princípio, pode ser um dano moral. Agora, se o banco, se o gerente, se a pessoa fala assim, olha, você é uma travesti safado, não vai ter o nome no cartão, daí é crime, entendeu? Porque ela feriu a honra da pessoa
com base na questão do gênero aí, né? Não, ninguém está falando de orientação sexual, mas sim gênero. Mas assim, Jonas, deixa então, eu te falar. Diga. A gente tem 3 minutos. Uhum. Eu queria só que você encerrasse falando assim, qual a importância desses avanços, não só para a gente, para a comunidade, para a sigla, mas para a sociedade como um todo, assim. Por que é importante para o meu tio-avô, velho machista chato, que a trans possa mudar o nome dela a hora que ela quer, assim? Para a sociedade em geral. Por que é importante? Quando a gente garante o direito da minoria, a gente garante o direito de todos, né? Porque a maioria, as pessoas binárias, heterossexual e tal, já nasceram com seus direitos garantidos. Então, assim, quando você assegura que uma minoria tem o seu direito, enfim, protegido, efetivado, todos ganhamos em democracia, em qualidade de Estado, e a nossa sociedade fica mais forte, mais igualitária e mais humanitária. É o que a gente precisa. A gente precisa de uma sociedade. É aquilo, né? Se ganha um, ganha todo mundo. Se a gente vai ganha vai todo mundo. Então... E veja, o que eu acho mais importante é que o teu tio homofóbico, não sei o quê, saiba que o direito conferido a uma minoria não retira o direito dele, maioria. Então, eu, LGBTI, poder doar sangue, eu estou somando para a sociedade, eu não estou tirando o direito do outro de doar. Eu poder casar, eu poder adotar uma criança, eu estou trazendo um ganho para a sociedade e não estou tirando o direito de ninguém. Então, por que as pessoas são contra os nossos direitos, se os nossos direitos somam para toda a sociedade? Né? É realmente uma coisa inaceitável. Então, a gente tem que, com muito jeitinho, às vezes com um pouco mais de energia, deixar muito claro isso. Ganha todo mundo está ganhando, ninguém perde nada. Essa é a minha conclusão. Sim, nossa, e que conclusão maravilhosa, porque é isso, a gente tem que pensar no coletivo, não só porque a gente vive nesse coletivo, mas porque, como você disse, se um ganha, todos ganham, se faz bem para um, faz bem para o outro, e é importantíssimo ressaltar que se eu recebo um direito, não recebo, mas se eu tenho um direito, eu não estou tirando direito de ninguém. Está todo mundo ganhando com todos esses direitos. Crianças abandonadas, pessoas nos hospitais que precisam de sangue, assim, todo mundo ganha, a sociedade ganha, né? Com toda certeza, com toda certeza. Jonas, temos 30 segundos, eu queria te agradecer. Eu preciso só te agradecer. Muito. Eu gostei muito, faltou falar um monte de coisa, a gente pode fazer uma página 2 outra hora, mas assim, e eu li um pouco dos comentários, eu agradeço a atenção do pessoal e eu espero ter ajudado, estou à disposição, você vai deixar meu Instagram aí, vamos conversar. Sim. Galera que participou, muito obrigado, Jonas. Vira,